Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz Zahor Etion HaShabbat Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, em que estamos examinando a Parashá Mishpatim, que quer dizer julgamentos, nós vamos examinar dentro da porção da Torá. A Torá está rica, né, meus irmãos, nesse Shabbat. Amém? Ali nós vamos examinar em Shemot, Êxodo, capítulo 23, e nós vamos examinar no versículos 4 e 5. Amém? Nessa Parashá nós temos muitos mandamentos, muitas mitzvot. Amém? E nós vamos agora examinar o versículo 4 do capítulo 23 de Êxodo. Amém? Êxodo 23, 4, que diz assim: Se encontrares o boi do teu inimigo, ou seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. E verso 5, se vires o jumento daquele que te odeia, caído debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás a levantá-lo. Então, queridos, aqui nós vemos, amém, 2 mandamentos, amém, 2 mitzvot, que quer dizer mandamentos, né, irmãos? Falando exatamente sobre o cuidado, né, e a voluntariedade que cada um deve ter em relação a ajudar os seus inimigos. Aqui diz no versículo 4, se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento desgarrado, lá o boi está desgarrado, o jumento está desgarrado, a pessoa que não é do Eterno vai dizer assim, eu não tenho nada com isso, é meu inimigo, ele não faria nada por mim. Mas essa pessoa que pensa assim não é do Eterno. O Eterno diz, se você vê, né, o boi, o jumento do teu inimigo, ou se você vê que você tem condições de evitar um prejuízo para o seu inimigo, você deve ajudar o seu inimigo. Esse é o mandamento aqui da Torá. Amém? Se você vê que seu inimigo perdeu alguma coisa, você vai restituir ao seu inimigo. Cada um de nós aqui tem nesse mandamento, e também no verso 5, ele diz assim, se vires o jumento daquele que te odeia, uma pessoa que te odeia, e o jumento dela é um exemplo, o jumento caiu debaixo da sua carga, tão pesada a carga que o jumento ficou caído. Deixarás, pois, de ajudá-lo? Não, certamente o ajudarás a levantar. Você vai, né? E se você vê o seu inimigo em dificuldade e você pode ajudá-lo, você deve ajudar o seu inimigo. Aqui o Eterno fala assim, certamente o ajudarás. Amém? Irmãos, o Eterno, ele ordena, ele não está pedindo que o seu povo venha a ajudar o seu inimigo. Ele não está pedindo, isso é um mandamento. E Yeshua também falou sobre isso em Mateus, capítulo 5, verso 44. E Yeshua disse assim, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. E Yeshua continua no verso 46, pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então Yeshua diz, irmãos, amém? Verso 44, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem. Alguém te amaldiçoa, você chega, eu te abençoo. Oh, aleluia. Aqui Yeshua diz, fazei bem o que vos odeiam. Aquele que te odeia, não está lá na Torá?
aquele que te odeia, certamente tu deve ajudá-lo. Irmão, Torá e Yeshua falam a mesma linguagem, meus irmãos. A Torá não está dizendo para ajudar o inimigo? A Torá não está dizendo certamente o ajudarás? E Yeshua diz aqui, fazei bem ao que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que estás nos céus. Então, queridos, você vendo uma pessoa que te odeia em apuros, se você tem o teu nome no livro da vida, você deve ajudar aquela pessoa. Se você não tem o teu nome no livro da vida, você não vai ajudar aquela pessoa. Porque você não tem teu nome no livro da vida. Você não está como filho de Adonai. Você sabe, meus irmãos, que até as pessoas mais dizem, amai aquele que vos ama. Né? Até os satanistas falam isso, que tem que amar quem te ama. Mas só que Yeshua diz para os meus filhos, amam aqueles que os odeiam. Aleluia. Para ser filho do Eterno, para caminhar nas pedras afogueadas, para caminhar nas safiras da glória, tem que amar o que te odeia. Senão você não vai entrar, não vai pisar nas pedras de glória, de safiras, de esmeraldas, de jaspe. Se você não amar aquele que te odeia, você não entrará no reino de Deus. Porque é um mandamento da Torá e é um mandamento de Yeshua, que cada um ame aquele que vos maldiz. Alguém que te amaldiçoou, você ora por ele. Aleluia! Porque essa é a finalidade da tua alma aqui na terra. Você não foi escolhido para não dar fruto, você tem que dar fruto. Eu tenho que dar fruto. Cada um de nós tem que dar fruto. Devemos amar aquele que nos odeia. Então, como diz na Torá, Êxodo 23, verso 4, se encontrares o boi do teu inimigo ou seu jumento desgarrado, sem falta lhe o reconduzirás. Ou seja, se você pode fazer um benefício para o teu inimigo, certamente você vai fazer o benefício para ele. Mesmo que ele nunca queira te fazer nenhum benefício, porque não é isso que está em jogo. O que está em jogo é se você é filho do Eterno. E aqui diz no verso 5 também da Torá, se vires o jumento daquele que te odeia caído debaixo da sua carga, a carga caiu, o jumento ficou lá, ele não consegue se levantar. Você deixará de ajudá-lo? Aí a resposta que o Eterno dá, certamente ajudarás a levantar. Tu vai chegar lá junto do seu inimigo e vai ajudar ele a levantar o jumento. Amém? Ou seja, você tendo oportunidade em qualquer situação, não é só de jumento e boi não, meus irmãos, qualquer oportunidade que você tenha de ajudar o seu inimigo, você deve fazê-lo. Porque assim procede os filhos do Eterno. Aleluia! Assim procede o filho de Adonai, aquele que tem um nome no livro da vida. Aleluia! Aquele que quer participar do arrebatamento, ele tem que ser, aqui na terra, um exemplo de obediência da Torá e das palavras de Yeshua HaMashiach. Amém? Que o Espírito Santo, queridos irmãos, continue falando ao teu coração. Muito interessante essa passagem aqui de Êxodo 23, 4 e 5, e Yeshua falando em Mateus 5, versos 44 a 48. Então, queridos, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.